Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. A semana que passou é, para muitas famílias, sinónimo de tradições, convívio. No nosso caso, para mim, Ana, a Páscoa foi ficando esbatida com o tempo e com a partida de pessoas que lhe davam sentido e vida. Mas, em miúda, andava pela aldeia da minha avó, de casa em casa, a beijar a cruz, sem encostar a boca, como me ensinava a minha mãe, a comer doces e a petiscar em cada casa nova em que entrava e a deliciar-me com os bolinhos de coco que a minha bisavó fazia e que colocava cuidadosamente em papelinhos de cores variadas. Para mim, André, a Páscoa também era uma oportunidade para juntar toda a malta em casa da minha avó, beber, comer e conviver. Mas claro, o tempo passa e as pessoas partem e já não há, infelizmente, quem pareça ter a mesma teimosia para manter hábitos. E foi a planear episódios que sentimos que talvez devêssemos falar de religião, do seu eventual papel, da forma como deve ser explicado aos mais pequenos. Principalmente numa época em que é usado como argumento e justificação para tanta coisa má, sabem? Pareceu-nos fazer sentido trazer este assunto para um episódio, porque faz parte da vida de muitas famílias. Ou melhor dizendo, faz parte de todas. Pois uma dúvida, um porquê, um pedido de explicação de algo tão pouco palpável, na verdade pode acontecer em qualquer casa, haja ou não haja contacto mais direto com a religião. E foi assim que chegamos a uma conclusão. Queremos falar com o Tiago Cavaco, pastor na Igreja da Lapa, formado em Ciências da Comunicação numa casa onde, permitam-me, fui tão feliz, a FCSH, tendo estudado também Teologia, fundador da editora Flor Caveira e, dizemos nós, sem dúvidas, especialista na criação e na interpretação da linguagem universal, que é a música. Na verdade, estamos sempre a falar de palavras. Além de tudo isto, é pai e certamente convive com estas interrogações cheias de curiosidade e de porquês. E, claro, temos de contar, responsável pelo nome da Amélia. Quiçá até pela própria Amélia. Eu e a Ana conhecemos-nos e namorámos ao som de Diabo na Cruz. A Luzia, a nossa gata, chama-se Luzia por causa dos Diabo na Cruz. Entramos na quinta no nosso casamento ao som do Casamento dos Diabo na Cruz. A Amélia chama-se Amélia por causa de uma música dos Diabo na Cruz e os Diabo na Cruz existem também graças ao Tiago. Portanto, não será nada abusivo dizermos que os pais à experiência existem também graças ao Tiago. E atenção, não falamos da soja porque a soja já vinha com o nome. E esta conversa que vos mostramos hoje traz esta beleza das coincidências que causam, daquelas mesmo que causam arrepios e que nos deixam a pensar. Na verdade, tal como a religião. Aliás, querem saber mais? No final do dia em que gravámos esta conversa, descobrimos por uma memória do Facebook que exatamente 7 anos antes estávamos a assistir, atenção, ao primeiro concerto juntos. Exatamente no mesmo dia. E de quem? Fácil, dos Diabo na Cruz. Arrepiou, não foi? A conversa passa por tudo isto e também o tempo passou a voar nesta conversa. Uma conversa cheia de graça e em que as perguntas não foram só feitas por nós, a sério. Comprovem. Hoje vamos estar à conversa com o Tiago Cavaco. Ora bem, o tema é religião, mas não é só isso. Nós vamos falar sobre como explicar a religião aos mais novos, o que significa realmente acreditar, ter fé, como é que podemos fazer esta ponte, como é que podemos tornar tudo mais perceptível, mais fácil de compreender. E sobre o Tiago é pai, é pastor na Igreja da Lapa e é fundador da editora musical Flor Caveira. Sim, meus amigos, se dúvidas houvesse de que podem existir pontes entre a religião e o punk rock, o Tiago dá cabo delas. Obrigada, Tiago, por esta oportunidade. Obrigado, Ana. Obrigado, André. Eu gosto muito da maneira como vocês enquadraram este podcast, Pais à Experiência. Portanto, também é o meu caso e da Ruth, da minha mulher, andamos à experiência, no nosso caso, há 18 anos. E, portanto, eu acho que este é um podcast perfeito para descrever uma parte considerável da minha vida. Por isso já temos muito a aprender com o Tiago. O Tiago anda nisto há 18 anos, nós só nos metemos nisto há 2 e minha nossa, ainda temos uma larga caminhada para fazer. E Tiago, apresento-te já assim a primeira grande dúvida, até que foi assim aquilo que nos trouxe este tema à memória, porque era importante falarmos um bocadinho sobre isto. Como é que nós podemos explicar, tornar um bocadinho mais palpável o que é religião, o que é fé para os mais pequeninos? Sabem, o meu instinto é responder que se eu soubesse fazer isso,
estaria rico num país como os Estados Unidos, ou uma coisa assim, em que haveria uma grande indústria para grandes soluções religiosas trazerem-me algum tipo de retorno. Portanto, é uma pergunta ótima porque ainda ando a investir, a tentar responder. Sendo que quando a conversa existe num país como o nosso, porque vocês concordarão, dependendo do país onde a pessoa está, o fenómeno da religião em cada país não é necessariamente igual, até porque há países que são mais influenciados pela tradição cristã, outros pela tradição islâmica, seja o que for, budismo, seja o que for. E no caso do nosso país, Portugal em particular, a influência católica mistura-se com a própria nossa história. Portanto, é uma coisa que eu costumo dizer, por exemplo, quando conheço protestantes estrangeiros que chegam a Portugal, preciso sempre lhes dizer o catolicismo já cá estava antes de Portugal ser Portugal, o que significa que a nossa relação com a religião como portugueses é às vezes também um pouco complicada por isso, porque ela é da altura da nossa própria nacionalidade. Ainda que, naturalmente, em 1143 a Igreja Católica não fosse necessariamente a mesmíssima que é hoje. Mas isto apenas para começar, logo para nos colocar aqui num contexto de falar de religião e, por exemplo, aos nossos filhos, dependendo do lugar onde estamos. E não levem mal fazer a pergunta também para vocês, mas até para também conhecer um pouco do vosso contexto e tentar dar uma resposta mais simples, que como vocês já estão a ver, não é propriamente o meu forte, dar respostas simples. Mas que é, Ana e André, no vosso caso, por exemplo, vocês tiveram um contexto católico ou nem tanto? No meu caso, sim, até porque lá está, acaba por haver muito aquela circunstância das atividades que acontecem na Terra estarem muito ligadas também ao contexto religioso e uma coisa leva à outra e sim, tem um percurso ligado à religião católica. Já eu devo dizer que não. Pois, é interessante porque, por isso é que eu vos queria perguntar isso para ter uma ideia, porque, por exemplo, falando do meu contexto, ele traz logo uma diferença, que é, para quem como eu cresce em Portugal, que já não é um país muito grande, mas com uma extraordinária tradição católica que ainda no último recenseamento, ainda andava perto dos 80%, creio eu. Claro, isto independentemente depois se as pessoas praticam mais ou menos, essa é outra questão. Mas num país destes, por exemplo, o próprio entendimento do papel da religião para quem vem de um contexto minoritário é logo muito diferente do que para quem vem num contexto mais maioritário. O que é que isto significa? Para quem, por exemplo, no meu caso, eu cresci numa igreja, numa família batista, portanto, é uma das várias igrejas dentro da tradição protestante, e para mim, ao crescer, não dava para distinguir o Tiago Batista do Tiago. Portanto, esse sentido de uma parte fundamental da minha identidade é muito grande. E claro que isso é um reflexo da educação que os meus pais, que já eram batistas, me davam. Portanto, nesse sentido, é quase, para tentar responder à tua pergunta, Ana, é quase como se nem houvesse propriamente a consciência de que nós estamos a ensinar a religião aos nossos filhos. É quase como se a própria religião já fosse a educação em prática. Claro que isto não significa que não há uma noção, lá está, das diferenças. Vivemos num país que na maior parte das vezes, infelizmente, até ignora a diversidade religiosa, mas é verdade que uma coisa é tão inseparável da outra que é interessante quando vocês me fazem essa pergunta, porque ela envolve-me, ela força-me positivamente a tentar distinguir dois planos que na maior parte das vezes vêm completamente misturados para quem está num contexto minoritário religioso. E é como, portanto, a resposta é quase, muitas vezes para mim, o que eu preciso é de saber ensinar alguma coisa, exagerando um pouco. É como se eu conseguisse saber ensinar alguma coisa além da fé, porque é tudo tão, está tudo tão Ligado. tão ligado com a fé que é quase exagerando novamente, mas é quase que como se não houvesse mais nada para ensinar além disso. Portanto, isto é apenas, eu sei que, novamente, estou a ouvir isto
tem agora a dar um desconto ao que eu disse, mas é um bocado assim, geralmente, como eu penso estas questões de educação e fé. Portanto, não é tanto, por exemplo, imaginem, ok, agora está a chegar a idade dos 6 anos, tenho de começar a falar acerca disto. É quase o contrário. E deixa-me só dar um exemplo. Eu sei que já estou a levar muito só para responder à primeira pergunta. Mas, por exemplo, nós temos uma prática cá em casa, que é durante uma vez todos os dias, nós temos um momento em que fazemos algo parecido com aquilo que acontece na igreja. Portanto, em que se abre a Bíblia e que se lê e que se canta e que se agradece por alguma coisa, que na gíria evangélica é que se ora. Nós não usamos tanto a expressão rezar, mas dizemos orar. E então, por exemplo, há essa ideia de que aquilo que para nós é importante acontece ao domingo possa acontecer durante a semana. E que, no fundo, até para também que a pessoa sinta que o domingo não é um dia diferente dos outros, ou que, de certa maneira, o domingo é o leme dos outros todos, e que mesmo não indo à igreja nos dias de semana, alguma coisa semelhante com a igreja acontece em casa. Por exemplo, imaginem, os bebés começam a aparecer, nós nunca planeámos nenhum, eles foram aparecendo. Aliás, é curioso ouvir a vossa experiência, porque é um misto de planear e de desistir dos planos. É sempre assim que eu acho que ser pai também acontece. Mas então, connosco, imaginem, os bebés vão aparecendo, e nós temos esse hábito, o que significa que o próprio bebé cresce já no meio disto. Ele ainda não sabe falar, mas já está metido no meio de uma récita de versos bíblicos. Portanto, o que significa que a religião não fica separada para um momento em que ele já com determinadas capacidades investe sobre ela, mas a religião está logo num momento prévio. Portanto, a pobre criança já quando acorda para o mundo, ela já foi envolvida neste negócio, o que, claro, levanta muitas outras questões, mas é uma parte indissociável de quem ela é e de como ela se tem desenvolvido. Tiago, falando agora um bocadinho, nós estamos a falar de religião e continuando a falar de religião, achas que a religião é um exercício de liberdade ou continua a ter muito de herança? Essa é uma pergunta muito pertinente, André, até porque eu acho que não dá para separar uma coisa da outra também. Ou seja, por um lado, não dá para fugir do aspecto da herança, porque todos nós herdamos coisas, até aquelas que queríamos herdar e aquelas que preferíamos não ter herdado. E é óbvio que qualquer pai que educa um filho debaixo de algum tipo de princípio, e não precisa de ser especificamente um princípio religioso, pode ser um princípio ético diferente ou mais abrangente até, mas isso terá sempre um efeito na criança, não é? Que cresce debaixo desse princípio que marcou a educação que recebeu dos seus pais. Por outro lado, eu também acredito que para a fé ser genuína, e obviamente ouvem isto da perspectiva de um cristão evangélico, de um cristão protestante, para a fé ser genuína, ela tem de ser voluntária. E se ela tem de ser voluntária, ela tem de ser o reflexo de um exercício de liberdade. Portanto, se por um lado não podemos negar o aspecto da herança, por outro lado, também só podemos querer que a nossa própria fé seja um exercício de liberdade. Eu não sei, a rigor, onde é que começa uma e termina a outra, onde termina a primeira e começa a segunda. Portanto, tenho de aceitar com alguma razoabilidade e com alguma fé que, sem dúvida, eu acabo por transmitir aos meus filhos uma coisa que eles podem ver como herança, mas que essa mesma herança deve ser um espaço no qual eles se desenvolvam com a consciência de que terá de ser na liberdade que eles agarram ou não aquilo que lhes foi dado como uma herança. Sei lá, é mal comparado. Tu podes receber nós podemos receber alguma coisa dos nossos pais, e como herança mesmo. E podemos decidir usar aquilo, mas também podemos decidir não usar, podemos decidir desfazer-nos daquilo, vender, sei lá. E talvez mal comparado, o mesmo acontece com a fé. E Tiago, e agora aproveito essa ponte. Esse é um dos desafios que tu sentes no teu dia-a-dia enquanto pai, é ensinar sem ditar, ou seja, dar as ferramentas com aquela ideia de terem liberdade para fazer com elas o que sentirem que é o certo
para vós? Olha, lá está. Vocês andaram a preparar-se bem para esta conversa, porque todas as perguntas são aquelas perguntas que eu sinto que me colocam em causa, e essas são as melhores, não é? Porque se são perguntas que não nos colocam em causa, de certa maneira, não são grandes perguntas. E um dos modos como eu encaro essa questão do tentar ensinar sem ditar, é por um lado reconhecer que eu acho que há dois momentos diferentes. E agora reflito até um pouco também na própria educação que recebi dos meus pais. E não estou a dizer com isto que os meus pais me educaram necessariamente melhor do que os outros pais educaram, mas há um aspecto positivo que eu quero sublinhar naquilo que recebi dos meus pais e que tenta ser aquilo que eu e a Ruth transmitimos aos nossos filhos, que é, provavelmente vocês, apesar de serem mais novos, podem ter ouvido aquela expressão, enquanto tu estiveres debaixo deste teto, não é? Muitas vezes os pais usam assim, enquanto tu estiveres debaixo deste teto, isto é assim ou isto é assado. E eu acho, honestamente, que não dá para fugir à envergadura dessa frase. Há coisas que, por muito que nós queiramos que os nossos filhos exerçam o seu espaço de liberdade, eu sei que a palavra regras hoje tem muito pouco charme, mas há coisas que, de facto, há regras que acabam por ter de nortear a nossa vida juntos, uns com os outros. E uma das coisas que eu tenho muita esperança é que há alguns aspectos que até hoje já são, porque já são. A Maria tem 18, a Marta tem 16, o Joaquim tem 15 e o Caleb tem 12. Eles já são profissionais na profissão, permitam-me a redundância, mas são profissionais na profissão de mostrar os seus desagrados em relação a mim e à Ruth. Mas eu prefiro que, mesmo que eles lidem com isso com dificuldade, eles sintam que há constrangimentos que, enquanto estiverem connosco, eles terão de aceitar. E para que um dia mais tarde, de facto, da maneira mais desimpedida possível, eles possam fazer o seu caminho. E nesse aspecto, talvez eu seja um pai que acaba a dizer coisas que parecem antiquadas, mas os meus filhos às vezes ouvem isto. Olha, um dia, se Deus quiser, eu não terei mais qualquer tipo de autoridade ou proeminência sobre a tua vida e tu decidirás fazer aquilo que quiseres e é isso que eu desejo, que tu uses a tua liberdade. Mas até isso acontecer, há aqui algum, vamos dizer assim, há uma saudável medida de contrato social que nós temos de observar. Isso é maravilhoso, Tiago. Eu agora vou falar, estamos agora a sorrir e eu vou ter que diminuir um bocadinho aqui o nível de felicidade, porque vou fazer uma pergunta complicada que atravessamos um período muito complicado no que a religião diz respeito, não é? Recentemente o relatório dos abusos sexuais das crianças na Igreja Católica. E, na verdade, nós sentimos que a religião às vezes é usada para justificar atos como o terrorismo, como conflitos, como... Sem dúvida. Tiago, como é que se faz a distinção entre religião e aquilo que o ser humano faz da religião? Pois. Olha, é uma pergunta que eu só posso responder com a minha convicção e com algum elemento de esperança nisso, porque André, é precisamente por nós não conseguirmos previamente impedir o pior uso da religião, portanto, ninguém consegue, ao querer aderir a uma fé, ao querer praticar um estilo de vida, tu nunca consegues impedir que, a pretexto disso, coisas terríveis possam acontecer. Isto não se aplica só à religião, aplica-se literalmente a qualquer coisa na vida. Portanto, sempre que nós somos livres para fazer alguma coisa, nós estamos extraordinariamente livres para poder estragar essa coisa também. Aliás, essa também é provavelmente uma das lições que fica mais clara para nós até quando somos pais. Porque ao vermos a coisa fantástica que um filho é, nós apercebemos de uma medida de estrago que até então nunca tinha provavelmente sido tão clara para nós. E o mesmo se aplica à religião. Portanto, quando nós pensamos numa coisa que para mim, que sou crente, é a coisa mais importante da minha vida, eu tenho de reconhecer que sob o seu nome eu posso fazer coisas horríveis. E sobretudo também, deixem-me ser sincero, porque como pastor, é verdade que eu não sou católico,
mas acho que não seria justo eu enxutar a água do capote e dizer, isso é só um problema da Igreja Católica. O problema, por exemplo, do abuso do poder, e neste caso através do abuso sexual, é uma coisa que toca qualquer religião e que qualquer instituição, qualquer instituição, imaginem, e eu não sei se já pensaram nisto, provavelmente sim, se nós tivéssemos o mesmo nível de escrutínio ao qual a Igreja Católica se prestou, falando, olha, imaginem, no Estado, portanto, imaginem, na função pública, vamos fazer um inquérito para saber quais são os números de abuso sexual na função pública. Eu sei que pode parecer um exemplo disparatado, mas imaginem que cada instituição abria o peito a uma coisa destas. Nós iríamos ter de lidar com histórias horrorosas. E iríamos ter de nos submeter a um exame de consciência, que é uma coisa sempre difícil. Portanto, ao reconhecer isto, nós temos de admitir que não há nada que seja bom que não possa ser usado para fazer algo muito mau. E isso talvez nos consiga ajudar a começar a distinguir uma coisa da outra. Portanto, eu concordo que as pessoas que falam em nome de Deus, elas, mais do que todas as outras, têm de mostrar um exemplo. Não é um exemplo de perfeição, porque não existem pessoas perfeitas, mas tem de ser um exemplo, de facto, de abertura. E nesse sentido, André, eu acho que a melhor maneira de nós não querermos usar a religião para aquilo que ela não deve ser, um abuso de poder, é precisamente cultivarmos essa sinceridade, essa honestidade, essa admissão da nossa própria fraqueza. Agora, tendo dito isto, deixa-me também só responder, e não quero que a minha resposta soe defensiva, até porque, por exemplo, eu não sou padre, e vocês podem ter uma perspectiva diferente acerca disto, naturalmente, mas uma das coisas que, por um lado, me preocupa hoje, é que também é verdade que quando estas conversas existem, eu às vezes suspeito que, sobretudo, o campo da religião seja um campo onde é mais fácil bater do que todos os outros. Ou seja, talvez pelos nossos traumas contemporâneos, com a ideia do abuso religioso, às vezes também suspeito que seja o lugar que é mais fácil começar e ser um pouco inclemente. Porque, por exemplo, se nós pensássemos em todas as outras instituições nas quais continuamos a acreditar e elas fossem expostas ao mesmo nível de escrutínio, eu não sei se nós gostaríamos de conhecer a verdade acerca disso. E ao dizer isto, claro que eu acho que é preferível tudo isto que está a acontecer do que a ausência, do que qualquer tipo de encobrimento e por aí fora. Mas não sei se concordas comigo, André, porque, por exemplo, não sei se, por exemplo, quando ouviste os resultados, na altura também te ocorreu, como é que seria se este jogo tivesse a ser praticado noutras instituições, por exemplo, não religiosas? Eu acho que, e não sei se concordam comigo, que um padre, um pastor, como no teu caso, ou alguém que esteja acima, um plano mais acima, né, em termos de religião, nós achamos que essas pessoas, se calhar achamos mal, mas temos da consciência que, ok, eu tenho que confiar absolutamente naquela pessoa porque ela está-nos a ver, agora dizer uma coisa difícil, que está-nos a passar a ensinar uma palavra do bem, não é? A religião ensina o bem, seja ela qual for. O que fazemos com ela é que depende de nós. E ver alguém que nos evitar a ensinar o bem, a fazer o mal, se calhar faz-nos ainda ficar mais irritados do que... Desculpa, diz. Sem dúvida. Desculpa, porque eu vou pegar naquilo que estava o André a dizer e que tu disseste, porque acho que era uma das perguntas que nós trazíamos, mas que justifica um bocadinho, ou pelo menos tenta justificar aquilo que tu acabaste de dizer, Tiago, que é porque é que nós censuramos mais a Igreja nisto, a religião nisto? Se calhar porque a religião também muitas vezes nos censura mais no que diz respeito à culpa, ao pecado. Ou seja, nós crescemos, e eu falo por mim, cresci nesta realidade, na realidade em que o pecado, a culpa são palavras muito fortes, são muito pesadas. E daí se calhar também a sociedade pensar assim, caneco, então... Mas vocês que andaram a dizer-me a mim que, sei lá, sexo fora do casamento, o que for, que é um pecado, que eu tenho que carregar uma culpa, e agora vocês fizeram isto? Ou seja, é um bocadinho...
desilusão, desculpa, André. Sem dúvida, Desculpa, estava sem a dúvida. imaginar aquela situação de vermos um polícia a bater em alguém, quando o Sim. polícia nos devia estar a defender. Exatamente, Não é? exatamente. Sem dúvida, sem Exatamente. dúvida. Aliás, e aí deixem-me aproveitar, neste sentido, deixem-me concordar totalmente. Se a pessoa fala, aliás, é curioso isso. Por exemplo, quando nós vamos para o próprio texto, os textos da Bíblia, o grau de exigência que é dado à pessoa que em nome de Deus erra é superior, é o grau superior. Portanto, se a pessoa em nome de Deus, em nome de fazer aquilo que é certo, praticar o que é errado, essa pessoa tem de pagar por isso de uma maneira mais alta. Eu concordo em absoluto. Portanto, não quero que fique nunca a ideia que, olha, virem este grau de escrutínio para os outros e vejam se os outros safam. Não, Não, claro que não, Tiago, não, não, de todo. Aliás, acho que não ficou nada essa ideia. Foi tentar mas justificar porque é que nós, sociedade, se calhar, fazemos reagimos. mais aquele impulso do como assim? Pronto, não faz sentido. É o que dizia o André, é o polícia a cometer um crime. Não? E reparem, aí sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito mais grave um pastor ou um padre que de facto vive invocando um poder que é cada vez menos consensual no mundo ocidental, porque fora do mundo ocidental é diferente, a religião continua. Aliás, mesmo no mundo ocidental, a religião continua a crescer. Não cresce necessariamente da maneira tradicional, mas apenas para dizer que no mundo ocidental, em que, vamos dizer assim, nos habituámos a ser mais céticos e a questionar mais a autoridade religiosa, eu acho absolutamente correto que se uma pessoa que vive a vida a dizer é Deus que diz, a invocar o nome de Deus para justificar a sua própria vocação, essa pessoa tem de ter, de facto, um tipo de resposta mais elevado de todos os outros. E, nesse sentido, o castigo, permitam-me usar a expressão, mas até para mim deve ser superior, sem dúvida nenhuma. A questão, o único achega que eu diria é que também por nós estarmos mais próximos de compreender a hipocrisia dessa coisa, às vezes podemos cultivar uma espécie de, como é que eu diria? O nosso detector de hipocrisia às vezes também não é o mais abrangente. O meu ponto é este. Porque sabem uma coisa interessante? Eu tornei-me pastor há, sei lá, oficialmente há pouco mais de 10 anos, apesar das minhas funções pastorais serem um pouco mais antigas. E eu já, para alguém com funções pastorais, hoje para mim, hoje ser pastor ou ser um padre no século XXI é completamente diferente de ser no início do século XX ou no início do século XIX ou por aí fora. Portanto, eu hoje já sei que no contexto em que nós vivemos no Ocidente, é uma espécie de, vamos dizer assim, de profissão estranha. E não estou com isto a dizer que o cristianismo foi sempre aceito, porque não foi. A história do cristianismo é muito mais diversa do que nós julgamos, mas eu sei que é uma profissão estranha, porque a maior parte das vezes, quando eu me apresento como pastor evangélico, eu estou a falar para pessoas, para já, muitas vezes não sabem o que evangélico quer dizer e têm os seus próprios conceitos e preconceitos. E mesmo que saibam, tomam a minha vida como uma espécie de cultivo da fantasia. E, portanto, que é... pois está bem. Ok, então ajudas a que outros mantenham o amigo imaginário o mais presente possível. Portanto, sem dúvida nenhuma, que por causa disso a religião acaba por ter algumas desvantagens. É só nesse sentido que eu digo que às vezes nós estamos mais sensíveis àquilo que através da religião possa ser contraditório, mas depois não olhamos para as próprias contradições das outras coisas que não sendo uma religião, mas que acabam por ter. Tendo dito isto, it goes without saying, concordo em absoluto, que sem dúvida a religião deve responder de uma maneira completamente mais elevada do que qualquer outra instituição, sem dúvida nenhuma. E Tiago, deixa-me pegar numa expressão fantástica que tu usaste, que foi o nosso detector de hipocrisia, para introduzir esta pergunta, que acabei por falar um bocadinho dela, que é conceitos como culpa e pecado. Já está na hora até para tornarmos a religião mais atrativa, digamos assim, sem tornar esta palavra, digamos assim, superficial. Atrativa do ponto de vista do deixa-me ver o que é isto. Se calhar temos de desconstruir um bocadinho conceitos como culpa, pecado, tornar isto mais discutível e menos dogmático. Olha, vocês vieram falar com a pessoa perfeita. Porque se há a pessoa que ganha o seu sustento a falar em culpa e pecado, sou eu.
Portanto, temos aqui temos tudo aquilo que é necessário para uma boa conversa acontecer, que é uma boa pergunta e alguém com experiência naquilo que se está a perguntar, até para vermos se a minha experiência é melhor, porque vocês naturalmente podem chegar ao conclusão, talvez esta tenha sido a pessoa errada para falarmos sobre isso. Mas deixem-me apresentar isto da maneira da pior maneira que consigo, porque geralmente o meu eu prefiro começar a perder e depois ir ganhando a pouco e pouco do que começar com uma visão muito positiva e depois a pessoa ir se desiludindo. Portanto, eu prefiro que quando as pessoas conversam acerca de alguns assuntos comigo, começarem mesmo com expectativas baixas, como quem diz, epá, eu acho que não vou concordar com o Tiago em nada, e se depois concordarem em alguma coisa, eu já me sinto mais satisfeito. O contrário às vezes é pior para mim, as pessoas julgarem, epá, eu vou concordar com o Tiago e eu começo a falar e começo a ver o olhar de desânimo das pessoas a aumentar. Portanto, Ana, para ir direto à pergunta que tu me fizeste, para mim o conceito de pecado é um conceito fundamental. Portanto, novamente, daí o vosso desconto, vocês são pessoas da comunicação, portanto sabem perceber também a força de determinados exageros e ênfases, porque, reparem, se nós não exagerássemos em nada, nem sequer poderíamos comunicar. Portanto, comunicar é sempre um exercício de exagero, porque temos de exagerar. Por exemplo, numa palavra sim, temos de concordar que sim significa sim e que não significa não, e a partir daí temos de ir gerindo aqui alguns consensos provisórios para podermos falar uns com os outros. Tendo dito isto, para mim, e também, obviamente, isso tem a ver com a minha tradição, com a tradição que tenho enquanto evangélico e protestante. Os protestantes são, de facto, são tão maus ou piores que os católicos. Às vezes fica a ideia de, o catolicismo, a culpa do catolicismo, porque o pessoal ainda não se meteu com os protestantes, é que nós podemos ser piores ainda com a conversa da culpa e do pecado. E sabem, deixem-me dizer desta maneira, que é, se não houvesse um problema de pecado, e eu sei que esta abordagem não é típica numa cultura católica, portanto, bear with me. Mas se não houver um problema de pecado, nós não precisamos de Deus para nada. Portanto, se não houver alguma coisa realmente má em nós, todo o uso de linguagem como salvação, ele de facto não faz muito sentido. E independentemente das vossas preferências religiosas ou não religiosas, nisso acho que concordarão. Um dos problemas que hoje nós temos em relação à religião é que, de facto, se não houver em nós algo estruturalmente estragado, a religião torna-se uma coisa do domínio da preferência, não do domínio da necessidade. E eu sou dos que ainda está no segundo grupo. Portanto, eu acredito, de facto, que a fé é do domínio da necessidade e não somente do domínio da preferência. O que significa que determinados conceitos como pecado e culpa, de facto, por desconfortáveis que sejam, e são, e eu diariamente me desagrado deles, mas eles acabam por ser incontornáveis. Portanto, se não houver nada de facto errado connosco, nós não precisamos de uma salvação. Portanto, podemos aperfeiçoar-nos, eventualmente descobrir melhores versões de nós próprios. Hoje é uma expressão que é muito usada e honestamente a mim me irrita bastante, mas percebem pequenas atualizações éticas que vamos fazendo. Mas o que significa que, de facto, eu não consigo, nesse sentido, usando a tua expressão, Ana, eu não consigo desconstruir a importância do que o pecado significa para mim. O que não significa que a palavra pecado não possa muitas vezes estar a comunicar coisas indevidas e erradas. E toda a gente, eu acho que toda a gente fará bem a reconhecer. Muitas vezes, debaixo da ideia, não podes fazer isso é pecado, pode, uma vez mais, como o André falava, estar a ser feito apenas um uso, vamos dizer, um abuso de poder, se nós quisermos. Mas é verdade que, por outro lado, também há um potencial libertador nessas palavras que nos parecem hoje tão proibidas, que é, vamos partir do princípio que, de facto, o pecado existe, que a culpa se justifica. Se elas forem verdade, se houver verdade em conceitos tão desconfortáveis como eles, mas houver algum tipo de solução, o que há é uma grande liberdade. E aqui permitam-me terminar a pergunta só com uma provocação. Até porque é uma coisa que já noutros contextos também tenho escrito, mesmo no contexto de alguns textos no Observador e por aí fora, que é, para uma cultura, e eu sei que estou a simplificar, mas para uma cultura como a nossa, que de certa maneira se tenta livrar do desconforto de conceitos como o pecado e culpa,
Ana e André, nós nunca fomos tão bons a acusar-nos uns aos outros. A ironia é essa, é que de certa maneira nós tentamos fugir de alguns dos aspectos que nos parecem menos felizes da religião, mas nós publicamente estamos-nos a comportar como inquisidores uns dos outros. E então, algumas vezes eu tenho usado esta frase, que é para uma cultura que deixou de acreditar no juízo final, e eu acredito no juízo final, nós somos pessoas em julgamentos constantes e as pessoas já não o fazem sequer à sombra da religião. E uma prova provada disso, que é um dos aspectos muito interessantes no vosso podcast, é precisamente a questão do julgamento constante, até à custa destes assuntos da parentalidade. E vocês falam logo desde os primeiros programas, os equipamentos que nós devemos ter para os miúdos, a culpa que se calhar comprei a coisa errada, a amamentação. Por exemplo, esse é um assunto que a Ruth gosta muito de falar, a culpa que é colocada nas mulheres se amamentam ou se não amamentam. E, portanto, é curioso, porque, de certa maneira, esta culpa já não vem a cobro da ideia de religião, mas ela está sobre os nossos ombros diariamente. Portanto, eu acredito que possa haver algum valor paradoxal em que imaginem que, por exemplo, para mim que sou cristão, imaginem que de facto o pecado é complicado falar sobre o assunto, mas que ele é real e que deve ser tratado. Talvez possa haver uma libertação superior àquela que existe ao nós negarmos usar estes conceitos, mas depois acabarmos inadvertidamente mergulhados neles diariamente sem ter a noção. Mas não sei, mas eu gostava de vos ouvir sobre isso, sinceramente. O que é que vocês acham? Eu vou aproveitar aquilo que tu disseste há bocado, que é as melhores conversas são aquelas em que nós nos acabamos a questionar a nós próprios. Portanto, muito obrigada, Tiago. Pois certo, é verdade, sim, a falta de tolerância não é um problema da religião, é um problema geral. Não é? Hoje está generalizado. E muito pior com as redes sociais, porque culpamos-nos em anónimo, portanto, e culpamos os outros em anónimo, que ainda é mais fácil, não é? As redes sociais são aquele confessionário injusto, não é? Que nós estamos a mostrar a nossa cara e do outro lado, sob total anonimato, podem nos chamar de todos os nomes e mais alguns. Essa expressão que tu usaste é muito boa. É o confessionário injusto. É verdade, é o confessionário injusto. É isso mesmo, é isso mesmo. E repara, eu quando digo isto, eu não parto do princípio, eu não acho mesmo, a maior parte das vezes, quando nós acabamos nas redes sociais a sermos injustos para os outros, não é um plano. Eu acho que até os piores trolls, eles não acordam pela manhã a olhar-se ao espelho e a dizer eu hoje vou ser ainda mais maléfico do que fui ontem. Eu hoje vou ser implacável, vou destilar a minha bilis aí pelas caixas de comentário fora. Eu acho que geralmente muitas das piores maldades que nós vemos acontecer, elas não foram um programa prévio na cabeça das pessoas. Mas, ironicamente, às vezes, quanto mais livres nós nos sentimos da tentação do pecado, ou seja, quanto menos nós nos reconhecemos como pecadores, às vezes mais nos especializamos e sofisticamos na arte de pecar, sobretudo agora pensando nesta ideia da acusação. A acusação é uma coisa hoje tão natural, a indiferença, porque por um lado há uma aparência de que eu estou próximo de alguém, porque alguém escreve e eu li, ou alguém mostra e eu vejo, mas o que de repente existe é de facto uma desligação completa. É como se a pessoa à minha frente não existisse. E caramba, se nós sermos indiferentes às pessoas não for pecado, então nada pode ser pecado. Mas eu acho que é uma forma incrível e triste de pecado, é essa indiferença para com a pessoa. E nós usamos muito essa estratégia, se calhar invertida no nosso podcast, que é nós acusamos-nos a nós a mostrar aos outros que não tem mal. Que o que fazemos, bem ou mal, é que não tem mal. Não, mas deixem-me só dizer, aliás, o problema foi vosso, vocês convidaram-me a mim um pastor evangélico, sabem como é que os pastores evangélicos são. Mas sabem que uma das coisas que eu estava a pensar, à medida que fui ouvindo alguns dos episódios do Pais à Experiência, que eu achei isso uma coisa, e atenção, eu vou sem pudor usar linguagem religiosa para isto. Eu achei uma coisa especialmente redentora no vosso podcast, é que vocês assumem todas vamos dizer assim, as dores de ser pai hoje, com um humor
que eu acho que participa num processo de redenção. Por isso é que eu acho que é uma característica de redenção. Porque, por exemplo, uma das palavras que vocês repetem mais, eu sei que nós geralmente não praticamos essa disciplina para connosco próprios, portanto vocês provavelmente não andam a contar as palavras mais repetidas no podcast, mas algumas das palavras que vocês mais repetem é medo e ansiedade, porque são características nossas. E o que eu acho especialmente interessante, porque naturalmente a Ana e o André, pais, é óbvio que é a Ana e o André em particular, mas são também um reflexo do que hoje é ser pais no Ocidente. E é um exercício de medo e ansiedade, às vezes, que nós temos que reconhecer até desproporcional em relação à própria realidade. E o humor, no vosso caso, acaba por funcionar como uma espécie de reconhecimento de que tudo isto é tão sério como pode ser ridículo também. E essa é uma das coisas que mais me atrai quando ouço as vossas histórias, porque há uma... E eu sei que, André, não seria o teu plano ao dizer o que tu disseste, mas há uma qualidade confessional que eu acho importante. Que é, olha, nós vamos aqui, e vocês algumas vezes usam expressões assim, vamos chorar aqui quase, vamos chorar à vossa frente, vamos mostrar o absurdo desta coisa toda. E eu acho que esse absurdo tem uma capacidade de autodenúncia que para mim como cristão é muito importante. Se todos nós começarmos por nos denunciar a nós primeiro do que denunciamos aos outros, eu acho que o céu já começa aí. Começa sempre nessa tal admissão do pecado, nessa tal admissão do erro. Se eu começar por mim, provavelmente quando eu for para o outro já vou ser um bocadinho menos injusto. Portanto, eu não estou a dizer que o vosso podcast é o melhor podcast cristão que eu já ouvi, mas eu acho que há muito cristão no vosso podcast. Não sei, eu acho que o melhor elogio que nos deram desde que arrancámos, portanto, Tiago, já valeu a pena. Já valeu a pena, já podemos terminar, já podemos terminar. Mas não podemos, porque eu ainda quero falar de uma coisa que é outra coisa que eu gosto de ti e que falámos antes disto em off, que somos teus fãs, ainda hoje de manhã vínhamos a ouvir os Lacraus no nosso Spotify, que é a música que tu crias. Ainda agora lançaste recentemente o Há um Cato no Infantil, portanto, ouçam todos, é maravilhosa. Tiago, usas a música como um veículo para transmitir mensagens, para chegar ao outro e para simplificar também um bocadinho a mensagem, às vezes difícil de passar, que é da religião. Sim, é uma mistura, porque por um lado, André, não é uma coisa, vamos dizer assim, cerebral ou até intencional, apesar de também não era justo não referir isto. Para um miúdo que cresce numa igreja evangélica, uma das diferenças que existe, eu acho, em relação ao catolicismo maioritário, é que de facto é muito difícil para ti. Isso também tem a ver com a natureza do próprio movimento evangélico. A força dos protestantes é a palavra. Assim, resumindo aqui alguns conceitos religiosos e antropológicos até, de certa maneira, culturais. Por exemplo, quando vocês vão a uma igreja evangélica, vocês notam que se numa igreja católica a força, vamos dizer assim, da cerimónia, da missa, é sobretudo a Eucaristia, e o mistério que está na ideia de a pessoa ao tomar a Eucaristia comer o próprio corpo de Cristo, vamos dizer assim, usando esta expressão, a magia acontece nesse momento. No protestantismo, que não tem a mesma concepção da Eucaristia, a magia acontece na palavra, na pregação. É por isso que mesmo, por exemplo, imaginem, se nós estivermos a ver filmes americanos e há cenas de igreja, uma boa parte delas é em igrejas protestantes, porque a América é um país mais protestante do que católico, e vocês provavelmente já viram pastores inflamados, um culto assim mais, não é, afro-americano, uma coisa agitada. Claro que nem todo o protestantismo é igual, mas uma das coisas que dá para perceber é que a magia tende a estar mais na palavra. O que faz com que os protestantes, em comparação com os católicos, falem muito e às vezes até demais. E vocês sabem, porque mesmo nas caricaturas que as pessoas fazem acerca dos evangélicos, mesmo quando pensam, os evangélicos, aquelas seitas perigosas, nós naturalmente ficamos aos olhos das pessoas como pessoas que não se calam acerca da sua fé, que estão sempre a chatear, ao passo que o católico, de certa maneira, aceita mais
o que não se explica, e isto leva-nos a outras conversas, porque nós portugueses somos mais daquilo que não vamos estragar com palavras o que é bonito, não é? Eu acho que tem a ver com uma certa cultura latina. O Miguel de Unamuno, no livro O Sentimento Trágico do Sentimento Trágico da Existência, do Sentimento Trágico da Vida, já não me lembro, do Miguel de Unamuno, o espanhol, ele falava acerca disto, mas nós portugueses achamos que a verdade é dita quando ela não fica escarrapachada, não é? Portanto, por isso é que também somos tão poetas e tal, gostamos de aludir, mas se alguém vai para lá escarafunchar muito, estraga a magia do assunto, que é, não vamos estragar isto com palavras. E por isso é que aquele provérbio que eu percebo, mas me irrita muito, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, como quem diz, palavras é o que as pessoas que não sabem estar caladas fazem e tal. Bem, isto tudo, porque, de onde é que eu vinha, André, agora já dei uma grande volta. Perguntei-te da música, se usa a música para passar a mensagem. Eu disse, eu dava assim umas voltas grandes. Portanto, imagine um miúdo que cresce em Portugal, mas é protestante. É verdade que ele, por natureza, acaba sempre mais por ser panfletário, por ser partidário, também por causa desta componente da palavra na fé evangélica. Portanto, ele está sempre a chatear os outros. Quando vocês têm amigos evangélicos, têm de perceber que se eles não vos chatearem, é só sinal que eles são maus evangélicos. E provavelmente maus amigos também. Porque se eles forem vossos amigos, eles vão chatear-vos, porque naturalmente eles vão querer ganhar-vos para aquilo que eles acham que é o melhor que têm. Portanto, geralmente os evangélicos são um bocado panfletários e quando vão fazer alguma coisa querem sempre dar um cunho religioso àquilo. E isso esteve presente na minha história musical também. Mas é verdade que depois, à medida que eu fiquei com mais mania, que não me faz bem nenhum. Vou para a faculdade, fui para a Nova, a Ana conhece, também passou por esse prémio ou por essa aprovação, não sei, e tu ficas mais esperto e, não, eu agora estou na Nova, agora tenho de ser um intelectual pós-moderno e tal, e então sofisticas-te. E eu fui-me afastando um pouco de abordagens que fossem demasiado panfletárias acerca da fé. A verdade é que, por um lado, de facto, quando eu faço uma canção, eu não estou a pensar em converter ninguém. Portanto, há uma diferença quando eu estou a fazer uma canção de quando estou a pregar um sermão. Ainda por cima, como eu tenho espaço para pregar sermões mesmo, essa diferença para mim é muito importante. Mas agora, indo ao vosso encontro, em relação à pergunta que tu fizeste, André, fazer a canção não é mesmo assim tão diferente. É um média diferente, é um meio diferente. Mas não é assim tão diferente do vosso podcast no sentido de contar a história. Porque vocês muitas vezes usam esta expressão no vosso podcast, que é contar uma história. Portanto, a canção tem a ver com um espaço para contar uma história, não necessariamente uma história em que o senhor acordou e que ao longo do dia fez isto ou aquilo, mas no sentido em que nós estamos a dizer uns aos outros, vou-te dizer alguma coisa. E podemos usar qualquer coisa como pretexto. Nos últimos anos eu noto que aquilo que me inspira não é necessariamente aquilo que me inspirava há 20, quando era mais novo. E tu, por exemplo, mencionaste a última canção que eu coloquei nas redes, que nasceu do facto de quando eu estou a ir para a igreja, eu vivo em Oeiras e apanho o comboio e depois geralmente faço a pé de Alcântara para a Lapa e passo geralmente pelo Infante Santo. E, de facto, há um cato na Infante Santo, sem espalhafato, sem ser um espalhafato. Percebem? Foi um cato que eu me habituei a olhar para ele e a pensar, este cato tem alguma coisa especial, porque ele está ali metido, portanto, não é nenhum canteiro bonito, mas ele acaba por ter, de facto, ali uma espécie de presença, que aquilo no meu dia-a-dia, eu sei, talvez algum psicoterapeuta possa explicar isso, mas eu hoje tenho um afeto especial pelo cato, pelas plantas secas, são plantas de resistência, são plantas de... Eu odeio a palavra resiliência, ok? Odeio a palavra resiliência, mas eu não disse resiliência, mas é aquela presença forte. E à medida que ia passando por aquele cato foi-me conquistando. Então, e aquilo nasceu, de facto, como um poema. Eu comecei a fazer juntar palavras. E depois pensei, não, vou pôr isto numa canção. Portanto, não há propriamente um programa para a canção, mas também não é justo dizer que não possa haver um programa para a canção também. Eu só queria... Eu sei que a Ana está ali em mudanças de sítio, e eu só queria dizer, aproveitar este momento para dizer que nós falámos um bocadinho sobre isto antes de estar a gravar, mas é importante que fique gravado que o Tiago que tu tens muito a ver com a nossa vida a dois, eu e a Ana.
porque Explica, eu e a Ana, começámos a namorar ao som de Diabo na Cruz, e tu Sério? tens muito de Diabo na Cruz na tua vida, não é? Muito de culpa disso e Diabo na Cruz. Entramos no nosso casamento à música do casamento dos Diabo na Cruz. É sério? Sim. Isso E a Amélia isso chama-se Amélia por causa de uma da música dos Diabo na Exatamente. Cruz. E por isso, isto não é uma pergunta, mas é quase um obrigado. Por teres quase, não sei que forma é que tu e o Jorge fizeram o Diabo na Cruz, mas ainda bem que existe Flor Caveira e que ajudou a lançar o Diabo na Olha, Cruz. eu não resisto só partilhar alguma coisa acerca disso, porque, olha, uma das coisas melhores que existe é, de facto, quando, como é que eu diria isto? Algumas das melhores coisas que nós fazemos, André, são, por isso é que eu acredito muito em Deus, são sem querer, porque se as coisas que eu quisesse que fossem boas, elas realmente não resultam grande coisa. Por isso é que eu acredito muito na ideia da graça. A ideia da graça é a ideia de uma realidade que nós vivemos que de facto é o oposto do karma. E ao dizer isto, atenção, eu acredito que há consequências para o bem que fazemos e para o mal que fazemos. Mas a ideia da graça é uma coisa que é de facto diferente do karma. É a ideia de nós vivermos coisas que não tínhamos bem a noção do que estávamos a fazer, porque quem tomou conta das consequências não fomos nós, mas foi Deus. E a ideia da graça tem um pouco a ver com isso, porque, por exemplo, na Flor Caveira, a história da Flor Caveira, eu não vos vou chatear com isto, mas só para vos dar aqui uma nota bonita acerca do Jorge, do meu amigo Jorge e da banda do Diabo na Cruz, foi um momento de encontro em que o Jorge, que já tinha vivido várias coisas musicalmente e que de certa maneira passava por uma estação em que de facto não reconheciam nele o valor que ele tinha, encontra uns tipos que não conhecia, até então a Flor Caveira, e ele que tinha umas canções à parte, junta um trio que era o Barata, o Bernardo Barata dos Feromona, portanto, era o Bernardo Barata e o João Pinheiro, meu vizinho aqui em Oeiras. Eles começam como um trio, um power trio. Eu não sei se sabes, mas há algumas gravações e tudo. Quando Diabo na Cruz começa, aquilo parecia quase Queens of the Stone Age. Tinha um som muito forte, mesmo muito forte. E ele resolveu querer pintar, porque de repente estava a Flor Caveira a acontecer, nós andávamos todos a fazer uma espécie de competição para, em 2008, termos a cena da Tropicália que tinha acontecido no Brasil nos anos 70, que era aquela mistura de rock, mas com coisas em português. Epá, e o Jorge, que tinha muito mais quilómetros do que nós, consegue fazer isso de uma maneira que nenhum de nós conseguiu, neste power trio, ao qual resolve dar cor, chamando o João Gil para as teclas e na altura o Fachada, que ele tinha conhecido também para a viola braguesa. Portanto, apesar de, obviamente eu nunca integrei a banda, mas é uma banda que eu me senti um espectador em primeira fila. E só para terminar, até porque não é bom que eu falo muito do Jorge, porque a amizade que eu tenho com o Jorge é muito especial e eu já estou velho, eu sou velho. Vocês são novos, mas eu já tenho 45 anos e já sabem que há assuntos que a gente já não consegue falar sem nos comovermos e tal. E o Jorge é um deles, porque o Jorge é um grande amigo que infelizmente eu vejo raramente. Nós vamos comunicando pela internet, mas é raro encontrar-nos. Mas o Jorge é uma pessoa especial. Ele tem o melhor de ser músico, sem ter o pior que às vezes acontece quando a pessoa se torna música. Percebem? O Jorge é um músico a sério e está muito além daquilo que eu não acho que seja mau. Eu não acho que o negócio da música seja mau por si. Eu sou favorável a que possa haver negócio da música. Epá, mas o Jorge está muito além disso. Eu vou ter aquela missão muito ingrata de fazer a última pergunta, porque só apetecia tomar um café convosco. Podemos combinar. Meus queridos, vou entrar na última pergunta e que vai pegar em tudo que nós falamos ao longo de toda esta conversa, que é o peso das palavras, mas também o peso das palavras na construção desta relação futura com a religião. Tiago, eu pergunto-te, mesmo olhando para estas gerações mais novas, para os nossos mais pequeninos, temos uma Amélia de 2 anos, este futuro passa por pontes mais sólidas, pontes mais tolerantes, ou corremos o risco das pontes com a religião ruírem? Olha, eu acho, eu compreendo que o percurso da conversa acerca da tolerância hoje acaba por ser, às vezes, uma matéria delicada, porque também depende sempre um pouco das próprias expectativas que nós temos acerca do que o resultado final deve ser. Honestamente,
e sinto-me à vontade, vocês ainda por cima trataram-me com generosidade, e o problema da generosidade é que ela gera sinceridade. Sinceramente, uma das coisas que eu olho na minha experiência de alguém que eu sei que aos olhos de outras pessoas poderá facilmente ser visto como dogmático, no sentido em que acredito mesmo nas coisas em que acredito, e como espero que as outras pessoas naturalmente não precisam ter religião para acreditarem mesmo naquilo que acreditam. Mas é verdade que, por exemplo, em muitos assuntos eu acho que não existe tolerância maior do que aquela que vem do tal desconfortável conceito de pecado que nós mencionamos. E é aí que eu acho que está o paradoxo. E deixa-me dizer isto, porque isto é uma queixa, mas que eu não consigo reprimir. Uma queixa que eu noto muitas vezes no vocabulário das pessoas com pouco conhecimento de religião é que há pouco espaço para aquilo que é paradoxal na existência. E eu sei que há pessoas que mal me ouvem usar a palavra paradoxal e dizem isso é um truque intelectual deles poder dizer o que quiserem, é uma coisa que parece uma coisa, mas eles vão dizer, não, não é, é um paradoxo. Mas a questão do paradoxo tem a ver até com alguma possibilidade de nuance e de saudável ambiguidade, porque eu acho que há ambiguidades más, mas há ambiguidades que são saudáveis. Portanto, que é quando nós estamos a falar acerca de alguma coisa, essa coisa que nós estamos a falar poder ter uma manifestação que às vezes nos até parece contraditória. Reparem, é isso que está em causa quando nós somos pais, em relação aos nossos filhos. Ninguém será um bom pai se, em relação ao filho que ama, não for o primeiro a reconhecer defeitos no filho que ama. Imaginem que vocês estão na presença. Eu sei quando eles são bebés, mas mesmo até quando são bebés, quando não nos deixam dormir, e vocês falam sobre isso. Mas imaginem que vocês têm um pai que julga que amar o seu filho é negar qualquer coisa errada que ele faça. Vocês não quereriam que o vosso filho convivesse com essa criança. Aliás, todos nós temos histórias horrorosas de jardins de infância em que há alguém lá, não é? Algum miúdo, alguma miúda, que tem pais a praticar esta modalidade, que julgam que amar é não ser capaz de corrigir a criança. Que é um horror, que é um caminho para a psicopatia, na verdade. Portanto, o meu ponto aqui é este. Ironicamente, por desconfortável que o conceito de pecado seja, ele é também aquele que liberta o melhor tipo de aproximação, que é uma aproximação que pode corrigir. Portanto, a religião, eu sei que pode facilmente ser vista como condenadora, um dedo apontado, não faças isto, isto é pecado, isto... Mas se for bem feita, se for feita no exercício de verdade, que para mim, como cristão evangélico, está sempre relacionado com a leitura da palavra, ela pode permitir precisamente o contrário, é que qualquer pessoa, podendo ter a verdade desconfortável acerca de si revelada, significa que também qualquer pessoa pode ser acolhida. Isto não significa que, por exemplo, alguém que educa debaixo de alguns princípios religiosos, como eu faço, vai ser um postal ilustrado de tolerância aos olhos dos outros. Eu sei que muitos dos meus princípios, aos olhos de outras pessoas, serão vistos como negativos, como autoritários. Eu tenho a noção disso. Por isso é que eu acho que é fundamental isto que nós estamos a fazer, que é a conversa. Que é o espaço para conversar. E claro que hoje nós só afloramos alguns assuntos, imaginem se começássemos a ir em detalhe, mas é um espaço de eu vou abrir-me para falar com uma pessoa que pode eventualmente viver de uma maneira diferente do que eu, mas eu não vou partir de um princípio suspeita, prefiro aceitar o tal princípio de paradoxo. Será que esta pessoa, na aparência de uma coisa que não me é agradável, pode revelar alguma coisa que até é interessante? E isso é uma coisa que eu tento praticar com toda a gente, com fé ou sem fé. O que é que eu tenho a aprender ao ouvir uma pessoa que não tem nada a ver comigo ou que pensa de uma maneira completamente diferente de mim? E se as pessoas partirem desse princípio, independentemente de terem posições diferentes por causa da religião ou terem posições diferentes por causa de outro assunto qualquer, pelo menos esse já será um espaço para a tal tolerância boa que eu acredito que estamos todos à procura. Eu acho que este foi, digamos assim, um ponto final bonito e que resume muito aquilo que nós procuramos fazer em cada conversa, Tiago, que é, vamos conversar com uma pessoa que pode até não partilhar da mesma realidade, da mesma forma de estar, da mesma forma de viver, das mesmas crenças, o que for, mas que eu tenho a certeza absoluta
que eu, ao escutá-la, irei conseguir retirar alguma coisa de bom para mim, para a minha vida e para melhorar a forma de ser e de estar. E, Tiago, posso dizer que hoje vamos certamente sair daqui melhores pessoas depois de conversarmos contigo. Muito obrigada de coração. Obrigado. Vocês é que têm aberto a vossa vida, e ao abrirem a vossa vida têm aberto um espaço de palavra. Isso é, olha, isto é mesmo só, é género acabar com um amém, estás a ver? Abrir um espaço de palavra é abrir um espaço sagrado, e nesse aspecto vocês já estão a praticá-lo. Não sei com que consciência o fazem, mas pelo menos estão a abrir esse espaço de entrada da palavra. E onde palavras existem, mundos novos podem começar, isso não duvidem. Obrigado. Tiago, de coração, olha, dizer-te aquilo que disseste há pouco, às vezes conhecemos e pode-se instalar a desilusão. Mas que bom que é conhecer e dizermos, fogo, ainda é melhor do que aquilo que eu imaginava. Obrigado. Um grande abraço, Ana, um grande abraço, André. Obrigado. Pronto, e agora ficamos aqui 10 minutos a dizer obrigado ao Tiago. E seria pouco, muito pouco. Aliás, assumimos que esta conversa teve conversas dentro das conversas, porque não se esgotavam as pontes e as ligações, e não foram poucas as vezes em que o Tiago nos devolveu as perguntas e nos convidou a refletir em voz alta. Diria que foi uma conversa que me fez pensar no quanto tudo seria mais fácil se conversássemos mais. Conversar a sério, ouvindo o outro, compreendendo as diferenças, questionando com interesse em saber mais sobre elas, respeitando a liberdade do outro. A verdade é que, tal como com a religião, também aqui somos nós que escolhemos o que queremos fazer com as coisas. Sem dúvida. Olha para nós, aqui estamos para conversar, é isto que fazemos semana após semana. Sentimos uns sortudos a cada nova conversa e já fazemos isto há algum tempo. Não tarda nada, vamos para 1 ano de podcast. E já sabem, eu digo sempre a mesma coisa, que estamos a chegar ao fim. Podem encontrar as provas que assim é nas plataformas habituais. E lá está, apesar dos fantásticos convidados e das imperdíveis conversas, atenção, imperdíveis pelos nossos convidados e por tudo o que partilham, continuamos a ser, desculpa Amélia, pais à experiência.